Mais um caso de negligência médica. Menor de 2 anos perde a vida na Lunda Norte, horas depois de lhe ser negada assistência. Aumento de casos de AVC na população jovem preocupa especialistas de saúde. Ministério da Agricultura e Florestas, encontro de quadros, analisa a dinâmica do setor em Luanda. Palácio da Cidade Alta, embaixadores de 4 países apresentaram hoje cartas credenciais ao Presidente da República. Nova ordem executiva no Malawi, funcionários de hospitais públicos proibidos de ter ligações com clínicas privadas. O desenvolvimento das notícias já a seguir. Olá, boa noite, bem-vindos à informação no Girassol Jornal. Palestina, Mali, República do Congo e Portugal têm novos representantes diplomáticos em Angola. As cartas credenciais foram entregues hoje ao Presidente da República, João Lourenço, no Palácio da Cidade Alta. Em declarações aos jornalistas, os embaixadores sinalizaram que chegam a Angola com o objetivo de estreitar ainda mais os laços de amizade e cooperação. São 4 novos embaixadores, sendo 2 de África, um da Europa e outro do Médio Oriente, mais concretamente do Estado da Palestina. Do Mali veio o reconhecimento do papel de Angola na resolução dos conflitos do continente e na construção de uma África mais desenvolvida. O embaixador Seydou Coulibaly, com 28 anos de experiência diplomática, diz que a sua missão passará por trabalhar para o estreitamento da cooperação bilateral, tendo inclusive já identificado os setores prioritários. Como vocês sabem, o Mali e Angola têm relações históricas. Queremos reforçar a cooperação na área econômica, no domínio das minas, com realce para o ouro, o petróleo e também no domínio da educação. Pretendemos ainda aproximar o setor privado de Angola e do Mali. A República do Congo assume que a parceria com Angola sempre foi excelente, daí entender que deve continuar a registrar bons momentos, como referiu o novo embaixador David Maduka, que exerce diplomacia desde 1983. A luta continua e a vitória é certa. Hoje sabemos que as relações evoluíram muito no nível político e diplomático, mas agora resta reafirmá-las no nível económico. Com passagens por Washington, D.C., Estados Unidos da América, Maputo, República de Moçambique e ainda pela Arábia Saudita, Nuno Vautier Matias, de 57 anos de idade, diz ter chegado a Angola animado para representar os interesses de Portugal. O principal é implementar aquilo que está em curso, aí que são, repito, muitas áreas, e encontrar setores nos quais ainda talvez não haja uma expressão mais vincada, e isso, digamos, será o trabalho exploratório que eu tenciono levar a cabo. Quando questionado sobre o tema que tem que ver com a obtenção de vistos por angolanos que pretendam visitar Portugal, o diplomata Nuno Matias, que se fez acompanhar pelos cônsules de Portugal em Luanda e Benguela, disse ser um assunto que deverá fazer parte da sua pauta de trabalho. Teremos que avaliar isso com o tempo. Eu neste momento não tenho essa indicação, mas o esforço tem sido no melhoramento do serviço prestado a todos os níveis. Julgo que o investimento que fizemos agora com o Consulado-Geral em Benguela é significativo e é emblemático do nosso comprometimento para com os serviços consulares em território angolano. Portanto, eu acho que há essa vontade de melhorar o que já está a ser feito. Ainda nesta quinta-feira, o Presidente da República, João Lourenço, recebeu as cartas credenciais do novo embaixador do Estado da Palestina, Sherif Abdalrahman Mahmoud Abmulou, um diplomata de carreira e que exerceu inúmeras funções no Ministério dos Negócios Estrangeiros do seu país. No entanto, Mahmoud não falou
aos jornalistas. 903 pessoas morreram vítimas de cólera em Angola de janeiro de 2025 até o mês de fevereiro deste ano, anunciou hoje a Ministra da Saúde, que falou em 36.536 casos registados até o momento. Silvia Lutucuta falava no final da primeira sessão ordinária da Comissão para a Política Social realizada na tarde desta quinta-feira. Trata-se de uma realidade que continua a conviver com muitas famílias angolanas. Em 13 meses, ou seja, 1 ano e 1 mês, a doença caracterizada por diarreia intensa e vômitos causou a morte de 903 pessoas em 19 das 21 províncias de Angola. A cólera é um problema de saúde pública importante que assola o nosso país desde os primeiros dias de janeiro de 2025. Precisamente, dia 7 de janeiro, foi confirmado o primeiro caso. Por esta altura, temos um cumulativo de 36.536 casos, infelizmente com 903 óbitos. Dizer que, desde o ano passado, tivemos afetação de 19 das 21 províncias. Tivemos 2 ondas, portanto, tivemos de janeiro a julho, voltamos a ter um aumento de casos menos considerável do que o que tivemos na primeira onda de agosto até final de dezembro, janeiro. Tivemos uns dias, 5 dias, sem casos de cólera. Na penúltima semana, ficamos sem óbitos todos estes dias, até o dia de ontem. Os números da cólera, que afeta por esta altura um total de 8 províncias, onde se destacam Luanda e Ubengo, foram apresentados na primeira sessão ordinária da Comissão Política Social do Governo. A ministra diz ser importante a contínua aplicação das medidas preventivas. Temos Luanda, temos o Bengo, temos o Kwanza Norte, temos a província da Huila, Cunene, tivemos também uns casinhos na província de Benguela. Devemos continuar a tomar as medidas de proteção individual e coletiva, medidas simples como lavagem das mãos com água e sabão. A higiene pessoal é muito importante, o cuidado com os alimentos, principalmente os alimentos crus, a água deve ser tratada. Da agenda da reunião constou também a discussão e aprovação do projeto de decreto presidencial que aprova o regulamento da lei dos transplantes de células, tecidos e órgãos humanos para assegurar a sua efetiva aplicação no ordenamento jurídico angolano e ainda o projeto de decreto presidencial que cria o Serviço de Coordenação e Supervisão da Transplantação e aprova o seu estatuto orgânico. Nós estamos a criar já condições para começarmos a fazer o transplante e, quiçá, ainda este ano, até o final do ano, começarmos a fazer os primeiros transplantes menos complexos, transplante renal, o transplante de medula óssea e talvez mais tarde avançar também para o transplante de córnea. A primeira sessão da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, orientada pela Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, apreciou igualmente documentos relativos aos Ministérios da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e ainda da Educação. O aumento de casos de AVC na população mais jovem tem preocupado médicos e especialistas em saúde. Entre as causas associadas estão o sedentarismo, tabagismo, estresse, pressão alta, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e certos hábitos alimentares. Pesquisas revelam que a maior parte dos jovens morre nos primeiros anos da doença.
O aumento de casos de AVC em jovens em Angola tem gerado apreensão entre especialistas de saúde, especialmente na capital, Luanda. E metade da população jovem que sofre um AVC acaba por morrer nos primeiros anos da doença. Os principais fatores de riscos incluem o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, sedentarismo e a falta de atividade física regular. Manuel Fernandes diz que a doença atualmente associada aos jovens tem muito a ver com a pressão social, com questões como ter ou não ter condições financeiras ou materiais. Tem a ver com a dinâmica atual que o mundo apresenta. Atualmente o mundo apresenta uma dinâmica mais mediática. Então muito daquilo que nós vimos e ouvimos nas mídias sociais, nos sentimos atraídos. E às vezes quando não atende à nossa realidade, principalmente econômica, nos sentimos uma pequena pressão. Uma pequena pressão do que, tipo, se o fulano tem, eu também deveria ter. Se o fulano conseguir, eu também devo conseguir. Se bem que tudo é possível, mas quando não atende à nossa realidade, em função daquilo que é o nosso seio familiar, ou seja, o estado econômico, a situação econômica da nossa família, então acabamos nos sentindo uma pequena pressão, até mesmo grande pressão, que acarreta o chamado AVC, né? Daniel Batista avança que o imediatismo, a depressão e a falta de emprego são relevantes entre as causas de um acidente cerebral vascular, o AVC. Tem a ver com, muitas das vezes, o mediatismo. Por quê? Porque muitos dos jovens não estão preparados para enfrentar uma dificuldade. Então, quando encontram uma dificuldade, daí caem por uma depressão. E essa depressão causa o AVC. Entretanto, para Severino Moaiaga, a alimentação que é consumida nos últimos tempos tem vindo com bastante toxina, o que tem causado o surgimento de casos de AVC na camada mais jovem. Eu acho isso que veio com base da nossa alimentação e a situação de sofrimentos, de emprego que não temos, má alimentação, má conservação da alimentação que estamos a comer. É com base nisso que está a trazer essas doenças AVC nos jovens. O médico Mário Ramírez destaca que o AVC antigamente era uma doença para pessoas idosas ou de idade devido a problemas hipertensivos e diabéticos. Nos dias de hoje, o sedentarismo e o tabagismo na juventude têm também contribuído de forma significativa para que os jovens sofram AVC. Aconselha que se faça mais exercícios físicos, entre outras atividades, para manter o corpo e a mente relaxados e desestressados. O AVC não é uma doença especificamente das pessoas velhas. Se associa mais a pessoas velhas porque está ligado a hábitos alimentícios, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, e é mais frecuente em pessoas adultas, es decir, en personas velhas, mas não é específico delas. ¿Por qué razón? Antigamente lo que acontecía era que existía un subdiagnóstico, es decir, no se diagnosticaban personas jóvenes con AVC y se achaban que era outra doença. Então, a primeira coisa é que antigamente existia um diagnóstico baixo do AVC. Na actualidade, ao aumentar as possibilidades diagnósticas, há um aumento também do diagnóstico do AVC. O Serviço de Investigação Criminal na Luanda Norte informa que, através do seu Departamento Municipal do Cambulo, deteve no sábado, 14 de fevereiro, um cidadão de 49 anos acusado de recusar assistência médica a um menor de 2 anos que acabou por falecer antes da intervenção médica dentro do Hospital Municipal do Cambulo, no bairro Chico Guerreiro. Segundo o SIC, os fatos deram-se quando o pai da vítima acorreu ao referido hospital com o menor em busca de assistência médica. Porém, após uma transfusão de sangue e passando pelo consultório do médico, este recusou-se a dar tratamentos subsequentes, tendo a vítima entrado em estado crítico e perdido a vida horas depois.
O Ministério da Saúde vai punir severamente todos os profissionais envolvidos em casos de negligência médica. A garantia foi dada hoje pela Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, quando reagia aos episódios recentes registrados nos hospitais materno-infantil Azancó de Menezes e Mãe Jacinta, em Viana, sendo que a última criança foi de 4 meses e perdeu a vida. A humanização nos serviços públicos de saúde em Luanda voltou a ser posta em causa. É que, na última semana, uma denúncia chegada à redação de trabalho da Rede Girassol dava conta de que uma criança teria sido maltratada por técnicos do Hospital Materno-Infantil Azancó de Menezes, localizado na Camama, que, para a impedir de chorar, colocaram chupeta na boca com uma fita adesiva, como mostram estas imagens. Em resposta, a direção da referida unidade sanitária, por via de um áudio gravado pela diretora-geral, garantiu estar a par da situação que já se encontrava em investigação. Eu tomei conhecimento realmente desta situação, que para fixar a chupeta ela não cair, os enfermeiros decidiram colocar um adesivo. E nós estamos a investigar, juntamente com a polícia, para ver realmente se este ato aconteceu. Porque o nosso lema é tratar as pessoas com humanismo. O inquérito foi esta quinta-feira confirmado pela Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, que, sem rodeios, garantiu que, caso sejam confirmados os factos, os culpados serão punidos severamente, tendo mesmo afirmado que a justiça poderá ser acionada. Na Azancó de Menezes já é de domínio público que foi aberto um competente inquérito. Foram suspensos todos os profissionais envolvidos e medidas disciplinares duras vão ser tomadas. Tolerância é mesmo zero. Portanto, medidas disciplinares duras vão ser tomadas e também levaremos os casos para tratamento judicial aos órgãos competentes. A situação do Hospital Azancó de Menezes ainda não tinha sido resolvida quando, dias depois, surge um casal que, através das redes sociais, denunciava o Hospital Materno-Infantil Mãe Jacinta, em Viana, por suposta negligência médica que custou a vida de uma bebê de apenas 4 meses. Aqui, a ministra reiterou que igual tratamento será dado aos profissionais em serviço caso a denúncia seja apurada. Já estamos a interagir e a trabalhar com o governo da província de Luanda, que está a abrir o competente inquérito. E se comprovarem os factos, medidas duras também vão ser tomadas. Porque nós já temos estado a transmitir aos nossos profissionais que a tolerância é zero. Silvia Lutucuta sublinha que o ministério que dirige não vai mais permitir atos que ponham em causa o que chamou de bem-vida. A ministra da Saúde fala mesmo em tolerância zero. Nós primamos pelo bem-vida, tratamento humanizado de todo cidadão ou dos nossos utentes. Portanto, está consagrado e está no DNA do Ministério da Saúde. A nossa tolerância é zero para todos esses atos que perigam a segurança e a vida dos nossos pacientes, e tudo temos feito, e até com o nosso amplo processo de formação para aumentar as competências, as habilidades dos profissionais, mas não vamos deixar que profissionais, por vontade própria, cometam esses crimes. Temos que dizer que é crime, até prova contrário, mas a investigação está sendo feita. Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, garante que profissionais envolvidos em casos de negligência médica serão punidos severamente. Na província da Lunda Sul, mais de 12 famílias da aldeia de Camundambala, no município de Cassengo, enfrentam sérias dificuldades devido ao surgimento de casos de lepra naquela comunidade. Ao primeiro olhar, passam por despercebidos. Mas por trás do silêncio e dos olhares cansados, ecoam dores profundas e lamentações que falam mais alto do que qualquer palavra.
Dor não para, é sempre, quer dizer, é só morder, está a morder e sempre... O grito de socorro do Sr. Domingos Pedro ecoa na leprosaria da comunidade do Camundambala, localizada no município do Kasengo, na província da Lunda Sul. Desde 2010, Domingos enfrenta desafios diários numa luta silenciosa contra o estigma, a dor e as limitações impostas pela doença. Eu tenho uma doença de lepra. Da lepra é que estamos a sofrer com ele. Então, como nós recebemos medicamento, mas o medicamento que nós recebemos nos ajuda sempre, quer dizer, aquele medicamento por causa dele é para aliviar a dor. Sempre a doença não cura. Sempre o sofrimento é aquele. Com voz frágil, Domingos descreve a doença como cruel e devastadora, afirmando que já consumiu grande parte do corpo, deixando marcas profundas. A doença é que me dói mesmo na minha vida, quer dizer, todo o corpo, quer dizer, não posso dizer que estou a sentir aqui. A partir mesmo da perna, essa doença mesmo transmitiu todo o corpo. Segundo as autoridades sanitárias local, a leprosaria do Camundambala acolhe atualmente 12 pacientes em estado controlado. Bem, de momento temos ainda 12 casos da lepra, os internados. Os internados significa todos os casos de lepra, aqueles que têm má deformação e controlamos através daqui. Os munícipes relatam as inúmeras dificuldades enfrentadas no dia a dia e apelam por um olhar mais atento e solidário das autoridades competentes. A nossa maior preocupação é mesmo precisamos de ajuda para este povo que estão aqui, exemplo como parte alimentícia e também mesmo vestuário. Eles precisam mesmo muita ajuda. A maioria tem deixado a escola através das oportunidades. Esse bairro até um pouquinho, o bairro que vocês deixaram lá, tem desistido a maioria dos jovens através do transporte para chegar até lá. Por sua vez, o administrador adjunto para a área econômica e social do município do Kasengo garantiu que o executivo continuará a apostar no combate à pobreza e à melhoria das condições de vida da população, com especial atenção às comunidades mais vulneráveis. A administração tem feito alguns trabalhos no sentido de poder então dar essa ajuda que estamos aqui a dizer. Ajuda não, porque é um trabalho que é nosso, aos próprios munícipes. Então é por aí, por vários programas que vamos tendo. Temos o programa Quenda também, é um programa que vem também auxiliar os próprios munícipes, ajudando, dando algum suporte financeiro, na verdade, e este suporte tem ajudado também os populares. 62 profissionais de saúde angolanos iniciam a partir do dia 21 de fevereiro deste ano uma formação especializada no Brasil com foco no fortalecimento do Sistema Nacional de Saúde. A iniciativa faz parte das 1.291 vagas disponibilizadas pela República Federativa do Brasil para Angola. Angola formalizou nesta quarta-feira o envio de 163 profissionais de saúde para formação especializada no Brasil, no âmbito do Projeto de Formação de Recursos Humanos para a Cobertura Universal de Saúde em Angola, financiado pelo Banco Mundial. O ato oficial de acolhimento e orientação dos bolseiros decorreu no Complexo Hospitalar General do Exército, Pedro Maria Tonha Pedalé, e foi presidido pela Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, que considerou o momento histórico para o setor da saúde em Angola. Nós tínhamos um forte que era a anatomia, sabíamos onde está a artéria, não é? A artéria radial e tudo, para fazer a punção, mas não tivemos receio de aprender com os estagiários. O colega, eu também quero fazer a gasometria, como é que se faz? Não, tem que ser assim, sentir aqui o pulso, depois picar na vertical, ver a coloração do sangue e ter a certeza que é sangue arterial. E pronto, assim fizemos. Para além disso, outra coisa, não se sintam diminuídos se tiverem que empurrar uma cadeira de rodas, empurrar uma maca. Você tem pressa, quer saber o resultado do exame, quer levar o doente rápido, vá atrás. O colega foi fazer pneumologia. Os bolseiros falam das suas metas
para a formação. A oportunidade para mim, como enfermeiro, é uma mais-valia porque vai ajudar a aumentar as minhas capacidades, o meu conhecimento e assim, quando regressar, poder contribuir para a melhoria do Sistema Nacional de Saúde. A especialização que é de fazer lá é enfermagem na modalidade de um estágio observacional e quando eu regressar e dar o meu contributo na minha unidade hospitalar, uma vez que a pediatria é uma das áreas mais frágeis dos hospitais. Prevê a formação de 38 mil profissionais em 5 anos, sendo 20% destes formados no exterior do país. Porque foram escolhidos entre pares, como as pessoas que de facto vão absorver conhecimento para passar conhecimento, mas sobretudo porque vocês têm que ir também com uma responsabilidade de absorverem conhecimento suficiente para formarem outros. Vocês serão formadores de formadores. Responsabilidade ainda. Num discurso marcado por conselhos práticos e apelos à ética profissional, Silvia Lutucuta incentivou os bolseiros a representar Angola com dignidade, disciplina e elevado sentido patriótico. Porque foram escolhidos entre pares, como as pessoas que de facto vão absorver conhecimento para passar conhecimento, mas sobretudo porque vocês têm que ir também com uma responsabilidade de absorverem conhecimento suficiente para formarem outros. Vocês serão formadores de formadores. Responsabilidade. Para as 1.291 vagas disponibilizadas pelo Governo da República Federativa do Brasil, foram já selecionados 800 profissionais. Deste número, 163 partem para o Brasil no próximo dia 21 de fevereiro deste ano. Quarto trimestre de 2025. Balanço na Sonangol. Em destaque. Um assunto para ver mais à frente. A fileira agrícola no país registrou um crescimento de 8%. Os números foram apresentados no Conselho Consultivo do Ministério da Agricultura e Florestas. No ato de apresentação foi também lançado o Ano Agrícola 2026-2027, onde uma das apostas será nos meios tecnológicos. Acontece em Luanda o Conselho Consultivo do Ministério da Agricultura e Florestas para a apresentação do exercício econômico 2024-2025, onde foi destacado o crescimento na fileira dos tubérculos com destaque para a mandioca. Tivemos um crescimento global na fileira agrícola cerca de 8,6% e tivemos a nível da parte pecuária, um crescimento a nível das carnes, cerca de 7,3% e a nível dos ovos, cerca de 5%. Durante a apresentação, o diretor do planeamento do Minigrife falou do acréscimo da produção de arroz de 10 hectares para cerca de 51 mil toneladas nos últimos 2 anos. O gengibre é efetivamente uma cultura que vale a pena apostar, porque há procura manifestada de países que querem vir buscar essa cultura em Angola, mas podemos já citar algumas que nós estamos a fazer exportação e que são relevantes, como é o caso do café. Nós, nos últimos 3 anos, nós estamos a ter exportação de café no primeiro ano de $1 milhão, no segundo ano cerca de $5 milhões e em 2025 foram cerca de $12 milhões de exportação de café. Estamos a falar de Portugal, Polónia e Itália. São aqueles que lideraram a nossa importação de café. Anderson Jerônimo falou da meta atingida em relação ao ano anterior. Nós tivemos um alcance das metas médio de cerca de 75%, 80%. De produção ronda cerca de 28 a 30 milhões de toneladas. A nível global, a nível da parte agrícola, a nível das carnes, cerca de 350 mil toneladas. A nível do ovo, nós tivemos cerca de 2.500 unidades de ovos produzidas
no ano. O Conselho Consultivo juntou vários diretores provinciais da agricultura para a apresentação dos resultados do ano transato e o que está a ser feito neste momento. Nesta altura, a atividade agrícola é principalmente praticada pelas famílias. Para o ano que está a ser balanceado, contou com um total de 875 mil toneladas de produtos diversos. Dentre estes, queremos destacar aqui que aproximadamente naquilo que foi contável por nós, 600 mil toneladas só na cultura de mandioca, que é a maior cultura da nossa província. Estão ainda a ser alinhados o fomento aos cereais. No seu momento, o ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, falou do calendário 2026-2027, que já foi aprovado e servirá de guia para os trabalhos a serem executados. Em curso de aprovação a Lei de Pesticidas e Fertilizantes e Corretivos Agrícolas, o projeto de decreto sobre a biossegurança relativa à gestão de sementes geneticamente modificadas, o projeto de decreto que altera o decreto de dezembro sobre a proibição de importação de sementes ou grãos transgénicos, o decreto que cria o Observatório Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e que vai aprovar o respectivo regulamento. O embaixador do Reino Unido em Angola constatou na província de Cabinda os níveis de execução de obras financiadas pelo seu país. O diplomata adiantou que existem bolsas de estudo para os jovens dedicados na formação. O embaixador do Reino Unido em Angola está com uma agenda de trabalho intensa na província de Cabinda. A visita tem como objetivo constatar o nível de execução das obras do Aeroporto Internacional de Cabinda, um projeto financiado pelo Reino Unido. O embaixador aproveitou a ocasião para dialogar com a governadora provincial de Cabinda para identificar outros setores que podem merecer investimento do Reino Unido. No final do encontro com a governadora, o embaixador disse que foram analisados pontos importantes que irão merecer a atenção, sobretudo em trazer mais empresas britânicas para investirem em Cabinda. A minha primeira visita aqui a Cabinda para encontrar Sua Excelência o Governador para discutir como o Reino Unido pode apoiar o desenvolvimento de Cabinda e também para ver o projeto do novo aeroporto, onde o Reino Unido está a financiar com o UKEF o desenvolvimento, um projeto muito importante aqui. O projeto do aeroporto é o mais importante, mas vamos ver se há mais projetos onde o Reino Unido pode apoiar com financiamento, por exemplo, e as empresas britânicas que trabalham aqui. E claro que a Zuli, por exemplo, é uma empresa britânica e italiana que está a trabalhar aqui. E estamos aqui para compreender o papel do Reino Unido aqui em Cabinda e como podemos avançar, fortalecer mais nossas ligações aqui. O embaixador anunciou também a abertura de bolsas de estudo na área de mestrado para os jovens mais dedicados. Temos um programa que se chama Chevening, é um programa grande, muito importante, nosso programa flagship de bolsas para mandar alunos no Reino Unido para fazer um mestrado totalmente pagado para o Reino Unido e vamos isso depois de muitos anos e vamos começar o programa este ano em agosto e queremos ver mais alunos das províncias. A visita do embaixador à província de Cabinda vai durar 2 dias. Dados da Sonangol apontam que até o quarto trimestre de 2025 foram adquiridos 1,3 toneladas métricas de combustíveis, onde foram precisos investimentos de 850 milhões de dólares. A Sonangol diz que assegurou o fornecimento regular de combustível em todo o território nacional durante o período em referência, sem registro de ruptura de estoque.
A informação foi divulgada nesta quinta-feira no encontro de balanço das atividades do setor dos derivados do petróleo. De acordo com o Instituto Regulador de Derivados do Petróleo, no quarto trimestre de 2025, o país comprou 1,3 milhões de toneladas métricas de combustíveis, quantidade que mereceu custos à volta de 850 milhões de dólares, como afirmou Luís Fernandes, diretor-geral do Instituto Regulador de Derivados do Petróleo. Estamos aqui a falar de, por exemplo, no caso dos combustíveis líquidos, houve uma aquisição de cerca de 1,3 toneladas métricas de produtos adquiridos ao longo só do quarto trimestre. Nós estamos a falar num valor aproximado de 850 milhões de dólares, não é? Para este volume de produtos que foram adquiridos durante este período. O setor tem registrado oscilações na disponibilidade do produto. O Instituto Regulador de Derivados de Petróleo aponta que atualmente o maior desafio do país é atingir a autossuficiência. É preciso ter em conta que grande parte do produto que é comercializado em Angola, dos combustíveis comercializados, são de importação. Nós estamos a falar no terceiro trimestre em que nós importamos cerca de 80% dos produtos consumidos. Portanto, daí que o governo tem a estratégia de melhoria da autossuficiência de produtos com a construção das refinarias. Durante o encontro, as questões da logística e constrangimentos em alguns postos de combustível foram das preocupações mais levantadas pelos participantes. O grande problema é a falta, julgo eu, da logística, foi essa questão que eu coloquei, porque há províncias no país que não têm combustíveis. Eu estive no Lubango há 2 semanas e a cidade não tinha combustível, uma bomba ou 2 só com combustíveis. Quis fazer uma visita a um cliente na zona do Covango-Jamba. Cheguei a matá-la, tive que voltar para trás porque não havia combustível. Eu acho que isto não pode acontecer no nosso país. Acho que tem que haver uma organização, uma eficácia maior das empresas de combustível. Enquanto isto, a Sonangolpe aponta um aumento no volume de 2% se comparado ao período homólogo e faz um balanço positivo. E conforme nós podemos evidenciar nos resultados, os nossos volumes foram aumentando no B2B a partir do terceiro trimestre. Praticamente o B2C, não obstante o aumento que nós tivemos em 24, da gasolina, o setor está estável, as pessoas precisam se mover. Eu acho que atualmente milhões de dólares em 2025 para comprar 1,3 toneladas métricas de combustível. 80% do produto foi importado. Os tribunais de primeira instância ganharam nesta quinta-feira 23 novos juízes presidentes. À cerimónia de empossamento, o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Tribunal Supremo, Norberto Sodré, apontou a existência de indisciplina e corrupção envolvendo juízes e funcionários judiciais. Os 23 juízes de direito impulsados vão exercer as funções nos tribunais de comarcas, que é considerado como órgão inicial do Poder Judicial, onde os cidadãos pedem a resolução de conflitos, quer de família, como criminais ou administrativo. O juiz-presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Norberto Sodré João, pediu aos impulsados que trabalhem com responsabilidade, uma vez que há sinais de corrupção envolvendo juízes e funcionários da jurisdição comum. A trabalharem com responsabilidade, impor a disciplina. Há muita indisciplina entre os funcionários e entre os colegas juízes. Há sinais de condutas indecorosas, corrupção entre os funcionários dos tribunais e alguns juízes. E nós gostaríamos de ver os ora empossados a combaterem essas condutas. Nós vamos acompanhar a vossa atividade. E aqueles que não preencherem as expectativas
naturalmente que poderão ser substituídos devido à má conduta. Quanto aos novos juízes presidentes impulsados, Norberto Sodré João, que dirige o órgão que intervém na administração da Justiça há 3 meses, afirmou ter recebido muitas reclamações e contestações, mas assegurou dar o benefício da dúvida, pedindo que os magistrados refutem com trabalhos as reclamações que lhes foram dirigidas. Recebemos reclamações e contestações várias, relativamente a alguns dos designados. Uns porque não reúnem, não preenchem o perfil adequado para estar à frente do coletivo de juízes e tribunais. Outros porque, tecnicamente, não reúnem os requisitos para dirigirem as comarcas. Mas a lei impõe que se atenda ao critério da antiguidade. Por isso, deve ser a vossa conduta, a vossa atividade diária a desmentir, a refutar essas reclamações que vos são dirigidas. O juiz-presidente pediu ainda para os impulsados que façam respeitar a justiça e que não se envaideçam nos cargos. Não se envaidecerem, nem serem autoritários no exercício das vossas funções. Trabalhar com e por todo o coletivo das respectivas comarcas. Alguns impulsados falaram das expectativas para as novas funções. A diminuir a morosidade processual, esse é o grande problema. Porque muitas das vezes os magistrados não conseguem realizar julgamentos a tempo, de modo a que o prazo dos processos, aquilo que vem definido na lei, seja cumprido na íntegra. Então a morosidade processual vai ser o primeiro foco a ser combatido. Problemas temos muitos. Somos poucos juízes e hoje o cidadão tem uma consciência jurídica. Tudo levam para o tribunal. Eu não sou juíza da sala de família e a sala de família da comarca de Benguela é uma sala que recebe por mês 30 a 40 processos. Vale realçar que a nomeação dos novos juízes presidentes dos tribunais de comarcas aconteceu durante a segunda sessão ordinária do plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial, realizada no dia 5 deste mês, que deliberou nomear os magistrados para as províncias judiciárias de Benguela, Bengo, Bié, Huambo, Mochico, Cabinda, Kwanza Sul, Kwanza Norte, Zaire, Cunene, Namibe, Huila, Lunda Norte, Quanto Cubango e Luanda. Tempo para o primeiro intervalo no Girassol Jornal. Voltamos em instantes. Bem-vindo de volta à informação. A embaixadora extraordinária e plenipotenciária de Angola no Reino da Espanha e junto do Principado de Andorra, Albina Malheiros Dias da Silva, apresentou nesta quarta-feira as cartas figuradas à Ministra dos Negócios Estrangeiros da Andorra, na sede do governo, num ato que simboliza o compromisso de Angola em elevar o patamar das relações bilaterais e fortalecer a concertação política em fóruns internacionais. A diplomata, que cumpre igualmente uma agenda de trabalho de 2 dias em Andorra, a velha com objetivo de estreitar os laços diplomáticos e explorar novas áreas de cooperação económica e institucional, manifestou durante a audiência o interesse do governo de Angola na institucionalização de consultas públicas regulares, visando a futura assinatura de um acordo geral de cooperação e o reforço do diálogo ao mais alto nível através de convites recíprocos para visitas oficiais
dos respectivos chefes da diplomacia, incluindo a abordagem de temas da agenda global e questões afins à Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Destacou o fortalecimento prático da cooperação, tendo sugerido um memorando para consultas políticas e encontros no setor do turismo para trocas de experiências. Lançou também a ideia de criar um grupo de amizade entre a Assembleia Nacional de Angola e o Parlamento de Andorra e reafirmou o compromisso de Angola com a paz na África Austral. O Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa organizou a reunião com os coordenadores das comissões temáticas e novos observadores consultivos da CPLP nesta quarta-feira. Na sessão de abertura dos trabalhos, a embaixadora Maria de Fátima Jardim, secretária executiva da CPLP, reconheceu a relevância do reforço das atividades conjuntas com as 130 entidades que detém a categoria de observador consultivo da CPLP e com as 17 comissões temáticas já constituídas. Na ocasião, a secretária executiva sublinhou a importância de otimizar a articulação com os observadores consultivos face a objetivos partilhados para identificar metas, competências e iniciativas que possam ser colocadas ao serviço da comunidade. Neste sentido, a embaixadora Maria de Fátima Jardim realçou a necessidade de se identificar claramente as áreas de colaboração e de se estabelecer um diálogo multissetorial permanente orientado para os resultados. O presidente do Malawi emitiu uma ordem executiva que proíbe funcionários de hospitais públicos de possuírem e administrarem ou deterem ações em clínicas ou farmácias privadas. Veja no compacto internacional. O presidente do Malawi, Peter Mutharika, emitiu uma ordem executiva a proibir funcionários de hospitais públicos de possuírem, administrarem ou deterem ações em clínicas ou farmácias privadas. A ordem emitida também proíbe funcionários de hospitais governamentais e unidades de saúde pública de solicitarem, exigirem ou aceitarem comissões ou favores monetários de pacientes como condição para receberem serviços de saúde. A ordem surge após declarações do Ministro da Saúde e Saneamento, Modalitso Boloi, sobre alegações de que alguns médicos estariam a solicitar grandes somas de dinheiro de pacientes e responsáveis em hospitais públicos em troca da prestação de serviços. Pelo menos 38 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas na sequência de uma explosão de gás num local de mineração de chumbo no estado de Plateau, no centro da Nigéria, informaram as autoridades. O incidente ocorreu num local operado pela Solid Mining Company, na comunidade de Zorak. Relatórios preliminares mostraram que uma acumulação de gases tóxicos, que se acredita ter monóxido de carbono, desencadeou a explosão em túneis subterrâneos durante o pico das operações. A Justiça da Coreia do Sul condenou hoje Yoon Suk-yeol a pena de prisão perpétua após declarar o presidente deposto do país culpado de liderar uma insurreição e impor ilegalmente a lei marcial. O juiz considerou o conservador culpado de mobilizar forças militares e policiais em dezembro de 2024, numa tentativa ilegal de tomar o Parlamento, liderada por liberais, prender políticos e estabelecer um poder irrestrito. Começou nesta quinta-feira na Argentina a quarta greve geral desde que o presidente ultraliberal Javier Milei tomou posse, numa altura em que a Câmara Baixa do Parlamento analisava uma reforma laboral já aprovada pelo Senado. A greve geral convocada pela principal central sindical do país começou à meia-noite com duração prevista de 24 horas. A central sindical prometeu que o impacto da greve será forte. Prevê-se que os comboios, autocarros, aeroportos, portos, bancos e funcionalismo público fiquem paralisados ou operem com capacidade reduzida. Angola, corrida para o Mundial do Qatar 2027. Em destaque.
E é sobre o desporto que falamos a seguir. O Petro de Luanda venceu o Desportivo da Huila por 2-0 em jogo referente à jornada 15 e fecha a primeira volta com 6 pontos de distância do arqui-rival 1º de agosto. No seu reduto, o Petro de Luanda acertou as contas da última jornada da primeira volta do Girabola frente ao Desportivo da Huila, um adversário que se impôs. Aos 15 minutos, para o 1-0, o defesa central Quinito fez das suas e colocou os tricolores em vantagem. A equipa huilana não jogou a toalha ao chão, tornando-se mais ofensiva a invadir a zona do Petro à procura do empate. Já no reatar, Paulo Torres e Flávio Amado fizeram mexidas nos seus conjuntos para mudar o rumo dos acontecimentos numa partida aberta. E aos 68 minutos, o médio Jonathan Toro marcou para o 2-0 a favor dos donos da casa. E o resultado não se alterou mais, apesar das tentativas das duas equipas. Paulo Torres, treinador principal do Desportivo da Huila, afirmou que o seu conjunto esteve bem em campo, porém não marcou. Foi um jogo agradável de se ver. As pessoas que vieram ao estádio viram que um Desportivo da Huila a procurar sempre a baliza, procurar o gol, a fazer uma pressão sobre a saída de bola do Petro muito forte. Aliás, o Petro na primeira parte poucas vezes conseguiu sair a jogar como gosta. Portanto, estratégia, independentemente de não termos ganho, foi bem definida, porque conseguimos de alguma maneira condicionar um dos pontos fortes da equipa do Petro e no seguimento desse trabalho tivemos as nossas oportunidades. Foi um duelo bom, disse Flávio Amado, técnico principal do Petro de Luanda, reconhecendo que ainda tem muito trabalho pela frente. Mas foi um jogo bom, né? Conseguimos mais 3 pontos. Era importante nós acabarmos a primeira volta com esses 6 pontos de diferença. É bom, mas ainda falta muito campeonato pela frente. Vai ser complicado porque depois chega uma hora que é quarta, domingo, quarta, sábado. Vamos ter que nos preparar para isso e tentar ganhar os próximos jogos. Com esta vitória, o Petro de Luanda vence a primeira volta da Liga Unitel Girabola com 39 pontos, 6 pontos a mais que o seu arqui-rival 1º de agosto, que está com 33 pontos na segunda posição. Já o Desportivo da Huila, com 16 pontos, é o 12º colocado da tabela classificativa. O extremo poste Islando Manuel, do Sporting de Luanda, e o poste Wilson Kassave, do Interclube, estão confiantes num resultado positivo de Angola na primeira janela de qualificação ao Mundial do Qatar 2027. Os atletas convocados para a primeira cartada rumo ao próximo Mundial continuam a trabalhar no máximo para fazerem parte da escolha final de Pepe Clarose para a Operação Alexandria de 26 a 1 de março próximo. O poste do Interclube, Wilson Kassave, convocado à última hora, frisou que já está familiarizado com o grupo de trabalho e que está a se esforçar ao máximo para estar entre os 12 finais. Os trabalhos vão indo e, graças a Deus, até agora tenho dado um bom desempenho, ou seja, tenho mostrado bom desempenho, como vocês têm visto, e estamos aqui para dar o nosso contributo para aquilo que é o chamado para a seleção nacional. No princípio foi mais difícil, por causa do entrosamento, do emparelhamento, mas agora estamos a quase 10 dias de trabalho e estou mais entrosado, estou mais familiarizado e isso tem facilitado aquilo que é o trabalho. Quem igualmente está motivado e otimista numa participação exitosa da Angola nesta primeira janela de qualificação ao Mundial da Bola ao Cesto Qatar 2027 é o veterano extremo poste Islando Manuel do Sporting de Luanda. Primeiro é a primeira janela, né? Temos de estar preparados para qualquer embate. Sabemos do potencial do Egito, do Uganda também, está uma seleção forte, e o Mali, que foi a semifinalista do Campeonato Africano. Sabemos da missão em que estamos inseridos. E é importante marcar já a nossa posição agora na primeira janela. Bom, primeiro é acreditar em nós, como tem feito,
Estamos a trabalhar para dar o nosso máximo e pronto, onde a Angola está inserida é para ganhar, é para competir, é para vencer. Esse vai ser o nosso objetivo. Recordo que Angola está no grupo D de qualificação Zona Africana com as seleções do Uganda, Egito e o Mali. A janela qualificativa de Alexandria, Egito, acontece de 26 a 1 de março próximo. Mais uma pausa no Girassol Jornal. A informação regressa daqui a pouco com outras que fazem atualidade. Volte connosco. Até já. Estamos de volta com a informação no Girassol Jornal. Foi cancelada a conferência de imprensa prevista para esta quinta-feira e convocada para abordar o atual quadro político que o partido FENELA vive, depois do 5º Congresso Ordinário que elegeu Mini Ansimbi como presidente do partido. A informação foi avançada na manhã desta quinta-feira pelo secretário nacional para o acompanhamento às organizações de massa, José Afonso Maquendelwa. O responsável disse que foi mobilizado um grupo de antigos combatentes pelo membro do Comitê Central do Birro Político, Ngola Kabango, para inviabilizar a conferência de imprensa. É 100% que, na verdade, o Sr. Ngola Kabango tem estado aí a inviabilizar. É uma pena que nós estamos a correr numa situação nada boa, porque o povo angolano depositou ou tem algum segmento da sociedade angolana deposita confiança na FENELA. Portanto, o povo está ávido de uma alternância política. E para haver uma alternância política, necessita que haja formações políticas responsáveis e que tenham, portanto, e que primam pela responsabilidade. E nós, a FENELA está a perder a sua missão. E é uma pena, é uma pena. Isto nos inquieta, né? Nos preocupa. Porque andando assim, eu não sei o que será, mas essa direção está a fazer todos os possíveis de reencontrar-se com todos para caminhar juntos. José Afonso Maquendelwa acrescentou que existem evidências concretas a sustentar as suas afirmações. São vários. Se eu dizer que na FENELA nunca houve 2 atos no mesmo momento, nunca houve. Quando há um 4 de janeiro, o Sr. Ngola Kabango faz a sua parte e a direção do partido faz a sua parte. Quando é 2 de agosto, dia do presidente André Roberto, o Sr. Ngola Kabango faz a sua parte, a direção do partido faz a sua parte. Isso quer dizer o quê? Você está a matar o partido. Ele chama assim todas as datas históricas. Como é possível? Como é possível? São esses indícios que nos levam com que o partido vai mal. Vai mal. Então nós repudiamos essa atitude, repudiamos esses atos. Entretanto, segundo o secretário nacional da FENELA, próximo congresso do partido vai ser realizado como previsto. Nós estamos aqui a dizer que o congresso vai se realizar. É no congresso que o militante vai eleger. Ali sim, o futuro presidente vai formar sua direção. Ali vai se ver se o Ngola Kabango vai ou não vai. Precisa ver. A não que ganhe do seu grupo. Porque, na verdade, o que está a acontecer não é normal na FENELA. Não é normal. A Girassol procurou obter o pronunciamento de Ngola Kabango ou de alguém da sua ala, mas não se mostraram disponíveis a reagir às palavras de José Afonso Maquendelwa. Em Benguela, a edição provincial do Carnaval 2026 já tem vencedor. Trata-se do grupo Bloco Amarelo, que leva o troféu do Entrudo. E o segundo lugar ficou com o grupo Irene Cohen, do município do Cubal, vencedor da edição 2025. Os resultados foram apresentados no Museu Nacional de Arqueologia. Foram precisos 3 horas para se encontrar o vencedor do Carnaval 2026 na província de Benguela, que foi dançado pela segunda vez na marginal da Praia Morena, onde disputaram 14 grupos da classe de adultos e 9 da classe infantil. No Museu Nacional de Arqueologia, o presidente da mesa de jurado da presente edição, Baltazar Roque, procedeu à leitura dos resultados. Em quarto, o grupo Unidos do Lubito. Em terceiro, o grupo Bravos da Vitória.
Em segundo, o grupo Irene Cohen. E em primeiro, o grupo Bloco Amarelo. Esses são os resultados que nos cabe apresentar. Reagindo aos resultados, o Bloco Amarelo, vencedor da edição 2026 do Carnaval, com mais de 300 figurantes, reagiu à vitória do grupo nos seguintes termos. Não foi fácil, tivemos que hipotecar os nossos valores, não é? Mas também não fizemos gastos de, por exemplo, ali 3 milhões de kwanza, não, foi menos. Acredito que justifica o prêmio que estão a dar, porque o ano passado o prêmio nem foi 5 milhões, mas mesmo assim conseguimos tapar umas dívidas que nós tínhamos, mas acredito que com esses valores, tanto dos candengue e do Bloco Amarelo, conseguimos sim. Ao diretor provincial da Cultura, coube apenas agradecer o envolvimento de todos que tornaram realidade a realização do intrudo na marginal da Praia Morena. Pelo facto de terem tornado o Carnaval de Benguela mais colorido e bastante competitivo. Um sinal de que a nossa cultura continua viva, a nossa cultura continua vibrante e a nossa cultura recomenda-se de viva voz. Num segundo momento, agradecer à comunicação social pelo papel que desempenhou na divulgação pontual e massiva de todos os momentos do nosso Carnaval. E aqui um apreço muito especial e particular pelo facto de que, incansavelmente, esta equipa que integra a comunicação social, através dos vários órgãos, portanto, desempenharam um papel bastante importante. Benguela já tem vencedor do Carnaval edição provincial. Trata-se do grupo Bloco Amarelo, que vai levar para casa 5 milhões de kwanzas. O grupo Candengues Malambas de Benguela é o grande vencedor na classe infantil. O Carnaval na província de Benguela. E o Girassol Jornal terminou. Já sabe que é sempre um prazer ter o carinho da sua audiência. Boa noite, fique bem, fique em paz.